mordeu o cão. Título deste episódio: Tem fantasmas, entre outras histórias. Reparei agora que não. Fiz o título. Bom, mas creio que tenho um fantasma em casa. Atenção. Sério? Então vá, sério. O que se passa é que eu tenho uma luz num closet. Umidade, filho. Tenho uma luz num closet. É umidade. Não. Peraí. Eu tenho uma luz num closet que tem um sensor. Então lá Ok? uma luz. A luz só acende quando lá entra alguém, certo? Sim. E o sensor é bom, o sensor é bastante bom e bastante eficaz. E ontem à noite, perto das 11 da noite, isto devia ter uma música apropriada, não era? Eu não me lembrei de pedir, só agora é que me estou a lembrar. Tens aí alguma música de terror, de alguma espécie de música de terror? Tenho aqui esta, vê lá se isto serve. Gabriel Pensador, tô aqui pra ouvir você com todo amor. Agora vamos lá, essa mano não. Tenho um vamos fantasma lá, em aumenta casa, o teu não sei som. o que se passa. Tenho vontade de lhe cortar calhar é uma a asa. Boa! Fez bem! Não sei se os fantasmas têm asas, mas pronto. Espera aí, deixa-me cá pesquisar aqui uma coisa que diga terror. Bom, 11 da noite. É que o Marco faz isto há pouco tempo. É isso, não é isso. E não diz as coisas que é preciso. Só me lembrei agora quando estava a contar a história, pensei isto. Olha, tenho aqui trilha de terror. Vamos a isto. Vamos a isso. Ontem à noite, perto das 11 da noite, a luz do closet acendeu-se sem que ninguém tivesse lá passado. Ok? Era Não isto? os vejo impressionados com Era- esta informação. Estou ligeiramente. É preciso mais? Pela primeira vez. Não estou muito impressionado, sabes porquê? Sim. Tens animais, se calhar foi um. Não, os animais estavam no andar de baixo. Então. Não havia nenhum animal. Pela primeira vez desde que a luz foi instalada há uns 3 anos, a luz acendeu-se ontem sozinha. Mas não é um vizinho qualquer que estava lá em casa? É um vizinho qualquer que Não, estava lá. não, mete lá vizinhos em casa à noite. Não era aquela senhora do Bon Jovi. Não, também não ficámos assim tão próximos. Ok. A luz acendeu-se sozinha, como se alguém tivesse entrado no A luz de cor é closet. que é? De cor é que é a luz? É uma luz amarela. É que não é aquelas demasiado brancas já parece hospital. Não, é uma luz até com certo estilo. E é LED ou é lâmpada normal? É LED. É claro que aparecem logo pessoas a dizer isso é uma avaria no sensor ou isso foi uma varejeira. Para já a teoria da varejeira cai por terra, pois a mosca é um bicho que não avança para o escuro. A mosca, pelo contrário, avança para a luz. E se a luz ainda estava apagada, a mosca não tinha nada a fazer ali dentro, não é? Se calhar é uma mosca perdida. Pode ser. Que não sabe da sua vida. Além disso, se o sensor não estivesse preparado para distinguir moscas de pessoas, passava a vida a acender-se. E tal não é o caso. A explicação avaria no sensor é mais possível, mas como isto não voltou a acontecer, parece-me improvável. Portanto, o sensor claramente detectou uma alma penada. Tenho um poltergeist em casa. E se é um poltergeist, eu prefiro que seja assim do que o poltergeist do clássico filme de 1980 que fazia coisas que, muito sinceramente, me pareciam raiar já a má criação e a falta de educação, como pegar nas cadeiras todas de uma pessoa e metê-las em cima de uma mesa. É verdade. Ou desarrumar cenas, que é uma coisa que os fantasmas têm. Sou fantasma! Exatamente. Para quê? O que é que o fantasma. É incrível. Os fantasmas, quando são pessoas vivas, não fazem isto. São pessoas que têm a sua vida. Depois viram fantasmas. Viram fantasmas. Desarrumar casas! Verdade, é. Desarrumar casas! É verdade, é. Vais estar cético quanto a isto. Não, quer saber onde é que isto vai? Não há lado nenhum. Bom, os fantasmas desarrumam casas porquê? Porque sabem que ficam impunes. Porque é impossível tu apresentares queixa de um fantasma. É verdade. Ou levares um fantasma a tribunal. Portanto, é isto. Alguém faleceu e tudo o que quer é acender uma luz do closet. E alguém faleceu na tua casa? Não sei. Nunca perguntei ao anterior dono. Tua casa mas é um bom sítio para falecer. é um bom sítio para falecer, é. Mas prefiro isto do que puxar-me pelos pés para as profundezas do inferno. Não é? Ok. Eu gosto sempre de ver o copo meio cheio e entre luz do closet acesa e profundezas do inferno, luz do closet. Para mim. Ok. Bom, a grande protagonista da manhã é um senhor do Paquistão chamado Mahmoud Butt. Butt é um apelido tramado para se ter mais em Inglaterra e na América. É. No Paquistão é Pacífico. Seja como for, este senhor de 50 anos é viciado num tipo de alimentação inesperado. Ele come árvores. Ele come árvores desde garoto. Sim. Ok? E está bem de saúde. Diz que começou por ser por questões de pobreza. Ele e a família não tinham dinheiro para comprar o tipo de comida. Mas entretanto a vida dele mudou. Ele hoje poderia fazer uma alimentação normal. No entanto, ele diz que não consegue deixar de comer árvores. E é feliz e saudável assim. O homem nunca esteve doente na vida. Quando diz come árvores, é tudo? É tudo, é os galhos. Eu vi fotografias dele a Tronco, comer. tudo. Tronco, galho? Vi fotografias dele Seiva. e parece saudável. Há imagens dele com galhos a sair da boca. Galhos. Quem é que vai mamar um galho? Quem é? Ele diz o que
Ele diz que o problema é a resina. Cola no fel da boca. Pois é. Cola muito no fel da A boca. resina é tramada. Mas isto é perfeito. Seria de pensar que o tronco pesa no estômago ou carrega um bocadinho a passar na goela, mas não, o homem está saudável e feliz, continua a comer árvores. Eu adoro saladas, eu comeria de bom grado árvores, só sinto falta é dos temperos. Por isso, o que se calhar eu faria era contactar os bombeiros para eles sobrevoarem as árvores Sim. com aquelas cisternas, mas largando azeitinho e vinagre. Tá giro. Ou então molho de vinagrete e se calhar uns crotons. E eu comia árvores na O senhor boa. é de onde, recorda-me? Paquistão. Ah, lá está. É o Sr. Butt. As árvores de Paquistão. Bom, quando parece que já lemos tudo o que é possível acontecer durante um assalto, há mais uma história real fenomenal. E esta é ainda mais fenomenal porque eu já vi isto acontecer num filme. No clássico filme do Woody Allen. Mas isto aconteceu na vida real e é maravilhoso. Isto vem da América, de Ohio. Um assaltante entra numa loja de conveniência e pretende ser o mais discreto possível. Por isso usa a lendária técnica de escrever num papel: isto é um assalto. Só que ele escreve bem. mais do que isso. Ele escreve: isto é um assalto, por favor, seja discreto, não deixe que o seu orgulho o mate. Isto é admirável, um texto grande ainda para escrever numa nota de assalto. Normalmente é só uma coisa rápida. Claro, isto é um assalto, estou armado, pronto. Não carreguei no alarme, tenho aqui uma arma. O assaltante põe-se na fila com os restantes clientes da loja e quando chega a vez dele, discretamente, ele passa o papel ao funcionário que está do outro lado do balcão. O funcionário pega no papel, lê e diz com tremenda sinceridade: desculpe, não percebo a sua letra. Não percebo o que está aqui escrito. Isso é muito bom. Aparentemente a letra do assaltante era tão desastrosa e ilegível que não se percebia nada do que estava ali escrito. O assaltante fica meio embaraçado com a situação e, contrariado, acaba por não ter outro remédio que não ler a nota. Não Mas estou entendendo. há um filme chamado O Inimigo Público do Woody Allen, Take the Money and Run, onde isto acontece. O assaltante fica embaraçado com a situação e então, contrariado, lê a nota e teve de ler a nota 2 vezes porque da primeira vez, na ânsia de ser discreto, leu abaixo demais e o funcionário da loja ainda disse ao senhor: desculpe, não ouço. Isso é maravilhoso. Isto obrigou a que o assaltante tivesse de ler a nota em voz alta, alarmando toda a gente, mas lá saiu da loja com algum dinheiro. Epá, é um assalto, está aqui escrito. Saiu com dinheiro da caixa registradora e com um maço de cigarros. E a polícia está à procura dele. É provável que ainda prendam um médico por engano. Esta Sabes piada que- foi gira, porque os médicos de facto escrevem muito. Não Pois. escrevem mal, mas escrevem muito rápido, não é? Isto é muito rápido, é Não se verdade. percebe. Sabes que o meu avô, uma vez, muito simpaticamente, o carro dele tinha sido assaltado 2 vezes seguidas. Naquela altura em que só havia um assaltante. Para Só aí. havia um assaltante em Portugal. Sim, havia Pois, um ou pois, dois, pois, não havia pois, muitos. pois, E o meu claro. avô escreveu um papel, que isto é verdade, deixou no tabuleiro do carro de dizer: lembro perfeitamente, a senhora assaltante já me furtou este carro 2 vezes, não tendo nada de valor para levar. Queria dizer-lhe que, não sei, que escreveu, e depois escreveu, mas escreveu à máquina, não escreveu à mão porque o assaltante podia não perceber a Podia não letra. perceber a letra. Bom, a preocupação de ir para casa, tac, tac, Então tac, escreveu, o meu avô adorava escrever na máquina. Olympus, na sim, Olympus, no Olympus. pois, claro. Tac, 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 tac. Escreveu aquilo tudo e deixou no tabuleiro. Assinou o papel. Sim. Pronto. Impressionante, não é? Sim, senhor. E pôs é a data. fantástico. E funcionou? Pôs a data. Nunca Realmente mais foi nunca assaltado. mais foi assaltado, Estás a mas ver? ele acha que foi do mesmo do papel. Pronto. Pois, Fica pois, aqui a pois. dica. Ou ele achava. Se o seu carro é assaltado, arranja uma máquina de escrever e deixa um papel ao assaltante. É isso. Exatamente. Funcionou com o avô do César. Nem mais. E não é só um 10 em ponto. Homem que mordeu o cão. Ele há coisas. Comercial. O homem que mordeu o cão. Malta, sabe o que é que me apetecia? Um grande Apetecia-me título. Um grande título. Pois. Título deste episódio: Especial Testosterona. A minha Malta, sabe o que é que me apetecia? um grande título. Um não é? grande título. Infelizmente não se confirmou, não é? Nada. Pois. É de facto um especial testosterona. Mas como ele hoje veio todo lindão com uma camisola Bordeaux. Mas olha, assim porque alguém abordou. O Vasco fez um elogio muito bonito. Disse que adorava ter um sofá. Não, eu disse que é, esse padrão da tua camisola dava um excelente sofá. É isso, E é dava, isso. dava. Pá, se quiserem, sentem-se em mim. Sou fofo. Bom, isto é que é um evento, acabou de ser anunciado. 4 de maio em College Station, no Texas, vai acontecer a primeira grande corrida de Chuck Norris. Que? Pessoas parecidas com Chuck Norris? É uma prova de atletismo organizada pelo próprio Chuck Norris e é possível que neste momento haja um ou outro ouvinte a questionar-se: Chuck Norris, quem é? A esse ouvinte eu digo apenas: retirem-se! Não, Chuck Norris é a doce e gentil estrela brutalista de filmes de ação chunga dos anos 80, como Desaparecida em Combate e
daquela que é considerada uma das melhores séries de televisão da história da humanidade. Esse monumento de cultura popular que dá pelo nome de Walker Ranger do Texas. Ou, como ouvi na altura uma pessoa chamar-lhe, Walker o Ranger do Texas. O que não é um mau nome. Não. A coragem de Walker até fazia o Texas Ranger. E não sei se tu alguém se Ranger os lembra dentes. que era ele que cantava o tema da série. Pois era. Uma pessoa range os dentes com medo, não é? Em que contexto é que se range os dentes? A dormir também. A dormir, não é? Bruxismo. Então este homem não faz ranger dentes antes de os meter para dentro com um pontapé na boca. Bom, o que interessa aqui reter é que esta canção é linda. Não é. O que interessa aqui reter é que dia 4 de maio no Texas, Chuck Norris organiza uma corrida solidária onde o equipamento, para além de umas boas sapatilhas, e reparem que eu disse sapatilhas e não ténis, porque por alguma razão, fora da rádio quando eu digo ténis ninguém diz nada, mas quando eu digo ténis na rádio ou na internet aparece logo imensa gente de dedo acusador em riste dizendo ténis, sapatilhas. Pessoal, tenho 47 anos de idade e não tarda de 30 de carreira. Neste momento, se eu quiser, posso chamar a esse tipo de calçado carcajucas. Ok? Carcajucas. Mas vou dizer sapatilhas para evitar chatice. Bom, dizia eu que para além de umas boas sapatilhas para correr, os participantes, sejam homens, mulheres ou crianças, têm de envergar as roupas e as barbas de Walker, o Ranger do Texas. A organização fornece barbas postiças e cintos. O dinheiro feito com as inscrições vai para a organização de Chuck Norris Kickstart Kids, que ajuda a desenvolver o caráter dos jovens estudantes através das artes marciais. Eu devia ter tido isto em miúdo. No fim de contas tive apenas uma aula de judo em que ia partindo das costas. E vai também para o Mercy Project, que é uma organização que trabalha para acabar com a escravatura infantil no Ghana, em África. É bonito. Muito bem. Chuck Norris é um bom ser humano. Além de que, de acordo com o site da corrida, consta que consegue atar os atacadores de sapatos enquanto corre. Para trás. Para trás. Enquanto corre para trás. É espetacular. Que mestre. E eu acredito porque Chuck Norris consegue basicamente tudo, não é? tudo. Da China chega a notícia sobre a mais recente moda no que toca à censura televisiva. Recentemente um canal de streaming chinês, uma espécie de Netflix chinesa, que é a Iki. É o quê? Iki. São só Easy e Y e depois tem um Q no meio. Iki. Decidiu começar a colocar um efeito desfocado em cima de... Não vão conseguir adivinhar. Não. Em cima das orelhas de determinados jovens atores, homens. Porquê? Houve pessoas que inicialmente se questionaram sobre se o ecrã estaria sujo, mas rapidamente perceberam que não. Havia censura em cima de orelhas de jovens atores. Quais? Todos os que usam brinco. Homens com brinco são alvo de censura na televisão na E eu China. a pensar em orelhas grandes. Que é... Não, é brinco. É bem feito. É delirante de várias maneiras. Onde é que já se viu? Mas o que é giro é só agora os censores terem reparado que sim, há homens que usam brinco, não é? Tipo, espera aí. E a terminar no ridículo que é atores em novelas e séries com o mesmo efeito de desfoque nas orelhas que se usa em órgãos sexuais desnudos. Mas a verdade é que na China as autoridades estão inquietas pelo facto dos homens estarem a ficar efeminados, dizem eles. E o ano passado consta que abriu lá uma escola para ensinar jovens entre os 7 e os 12 anos a ser mais másculos. Claramente mais um trabalho para Chuck Norris, o Ranger de Xangai. Mas eles não podem tirar os brincos só para filmar, se não os querem com brincos. Não, deixa os senhores usar os brincos. Não desfoquem as orelhas às pessoas. Bom, para terminar, Desfoque as orelhas. quero terminar este especial testosterona com o meu momento Attenborough. Eu gostava de vos falar das mais recentes descobertas ao nível do caranguejo ermita. Conhecem a espécie do caranguejo ermita? Então não, tenho 3 em casa. O caranguejo ermita é um caranguejo que tem uma concha, que não é uma concha dele. Espera, vais falar de vida animal? Claro, boa. A concha do caranguejo ermita não é dele. Ele procura conchas abandonadas e fica com elas. Pronto, é um ocupa. Eles transformam qualquer concha numa espécie de autocaravana, não é? É uma casa que eles podem levar para todo lado. Ora, o que é que acontecia aos pobres caranguejos ermitas quando chegava a altura de acasalar? Eles saíam da sua casca para levar a cabo o ato físico do amor e muitas vezes, enquanto estavam ali a acasalar, outros caranguejos ermitas que iam a passar pensavam: este tipo tem uma concha do caraças. Chamados mirones, não é? Não, mas repara, eles, na verdade, a intenção deles era outra. Eles pensavam: vão aproveitar que ele está ali a ter relações sexuais para lhe roubar a casa. Ok. E o preço de sexo louco para muito caranguejo ermita era ficar sem a casa. Sem as carcajucas. Sim. E quando a ação sexy acabava e eles voltavam para casa, ficavam. E
E as fêmeas diziam, não olhes para mim, na minha casca só caibo eu, e agora que vou engravidar ainda mais apertado isto fica. Eu não acredito que estou a criar um melodrama com caranguejos ermitas. Bom, saiu agora um artigo fascinante na revista científica Royal Society Interface, onde um biólogo relata as mais recentes descobertas sobre a maneira como a natureza e a evolução estão a ajudar o caranguejo ermita a não ficar sem casa quando faz o doce amor. O que se passa é que o pénis do macho desta espécie está a aumentar de tamanho para que ele possa ter relações sem se afastar da casca. Estão a perceber como é que A funciona? evolução da natureza realmente é espetacular. fascinante. Isto é fascinante. E não é bem o que eu estava à espera quando li o título da notícia, porque o título dizia: caranguejos ermitas desenvolvem pénis maiores para evitar que as suas cascas sejam roubadas. E antes de ler o estudo, a imagem que me ocorreu foi esta. O caranguejo ermita na sua casca, não é? E nisto surge outro caranguejo ermita sem casca, que lhe cobiça a casca, e diz-lhe: isto é um assalto, dá-me a tua casca. E o caranguejo ermita que tem a concha diz: ah, é? E exibe o seu enorme órgão ao caranguejo ermita bandido. E o bandido pensa: oh diabo, peço imensa desculpa, não se fala mais nisso. E vai à vida dele. Eu antes de ler achei que o estudo se referia a uma ostentação ameaçadora, não é? Tipo, de certeza que queres roubar a minha casa, olha para isto. Mas não. Afinal é preguiça. É uma questão mais prática e tem a ver com preguiça, porque eles assim podem acasalar, possivelmente mantendo parte do corpo deles dentro de casa. Sim. Também eu adoraria fazer mais coisas sem deixar o lar. Peraí. Vá. Tu achavas que uma forma de evitar um assalto Sim. era mostrando o órgão sexual? Sim, vinha o bandido e bem, e ele, olha, bom dia. ou a vida? Sim. Deixa estar. E agora eu fiquei a Mas- pensar que tu queres fazer o mesmo. Não, o que se passa- exatamente eu gostaria de fazer mais coisas sem ter de sair de casa, ou vá, quando muito ir até ao portão. Não mais do que isso. E não me refiro só a amor, refiro-me a tudo. Imagina, tenho que ir apresentar um evento. Fazia-se o evento ali no passeio em frente à minha casa. Eu tenho um caranguejo ermita dentro de mim. Mas também vos digo, antes do bicha solitária ou É verdade. ou a ténia. Ténia e bicha solitária são a mesma coisa. Eu julgo que sim. Acho que sim. Só que só uma delas é que grava discos. E lombrigas, é a mesma coisa que. Mas Acho que não. Espera aí que eu tive assim oi, tive que voltar para trás um bocadinho. se bem que não digas téria, diz sapatilha. Obrigado e bom dia. Magnífico. Mas é o corolário que. Terminou este programa, foi bom encontrou. Bom dia. Até à próxima, sejam todos muito felizes. Em nome de toda a gente que levou até si, produziu e realizou as manhãs da comercial. Ora, muito bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Foi o Muito especial obrigado e testosterona. façam o favor de ser Especial realmente felizes testosterona. e fiquem com as notícias. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Marretadas de força ao som de Adele de Carvalho. Oh Deus, eles vão para a frente com eles. Vai acontecer, Vamos isto ter vai que tentar, acontecer. mas o César é aquilo. O César é uma luz que ilumina as nossas vidas. Bom, antes de mais, atenção ao homem de aço da Índia. Este homem merece o nosso respeito e admiração. Não é qualquer um que faz o que ele faz. Isto requer literalmente testículos de ferro. Caramba. Ele chama-se Armandip Singh, em português Armandinho Silva, e é um homem natural de Haryana, na Índia. E há anos que este homem leva a cabo diversas formas de super esforços, mas nenhuma como aquela que se está a tornar viral por estes dias. Estamos a falar do homem que há tempos conseguiu partir 53 garrafas de cerveja sobre o estômago. Ele pôs 53 garrafas e partiu aquilo tudo. E não ficou todo cortado? Nada. Okay. A mais recente demonstração de força deste homem envolve um martelo gigantesco e pesado que um assistente arremessa com violência descomunal contra a zona genital de Armandip. O assistente havia-lhe com a marreta entre as pernas à bruta várias vezes seguidas, e há que dizer que é impossível que isto não doa a Armandip. Tanto assim que ele é inegável, ele dá um ligeiro saltinho de cada vez que a pesada e rija cabeça do martelo impacta contra os seus testículos. Ele dá um saltinho como se estivesse lá no fundo. Ai, Jesus! Mesmo tendo de manter uma compostura digna de homem de ferro. Às tantas, neste vídeo, o tipo que lhe está a dar tareia com a marreta começa a aumentar a velocidade dos golpes e a intensidade da força. É impressionante. Pum, 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 pum. E isto só para quando o homem de aço, a dada altura, se afasta numa de... Bom, já chega, tá bom. Com um tá andar bom. novo, não? Epá, ele põe sempre um ar o mais másculo possível e o mais Talvez uma seguro de voz si. diferente. Mas eu leio bem as pessoas e eu acho que ele está a conter as lágrimas. Eu vejo no olhar dele um laivo de Arrependimento. Epá, partirem-me a porcaria das garrafas na pança ainda vá, mas isto foi estúpido. Isto foi estúpido. Vou sair daqui e meter isto em gelo porque isto foi estúpido. The É o que Iron eu leio. Balls. É o que eu leio no olhar dele. Seja como for, é um facto, o tipo aguenta
uma boa dezena de golpes de marreta entre as pernas, dadas Pai, por isso um é outro muito tipo Jackass. que parece estar a amar a oportunidade. É assustador, mas este homem está a tornar-se num fenómeno viral. E por falar em fenómenos virais, ontem falámos desse fenómeno da internet que é John Sudano, o indivíduo grande e de barba no pescoço que está a conquistar o mundo com o seu talento muito específico. Ele liga uma webcam que o filma de baixo para cima que lhe dá um ar estranhíssimo e parece uma pirâmide humana. E ele consegue encaixar a canção dos Smash Mouth All Star em várias outras canções que nada têm a ver com o All Star ou com os Smash Mouth. Por exemplo, ele consegue encaixar a letra e a melodia de All Star no instrumental de Imagine do John Lennon. É uma das coisas que ele consegue. Nós estivemos aqui a refletir sobre isto e esta verdadeira luz que ilumina as nossas vidas, chamada César Mourão. Ele disse-me ontem, com muita certeza, que conseguia encaixar o clássico de Paulo de Carvalho e Depois do Adeus no instrumental de Someone Like You da Adele. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Sim, e nós experimentámos ontem e resultou. Portanto, nós não A ensaiámos música nada do agora. 25 de Abril, Sim. aplicada à Adele. Dá. Tem aqui a letra, Dá. César, vamos tentar. Tramaste-me que nós não ensaiámos. Não isto. ensaiámos, mas vamos conseguir. Nós Isto não tem uma conseguimos entrada mais ou menos à para- primeira. Isto é em cima do Conseguimos Someone Like You da Adele. Sim, A tens o versão que ela instrumental. fez para Jéssica Beatriz. Mas respeitam as regras de Sudano, Respeitamos as regras de Sudano. cantando a melodia da original. não é? Princípio de Sudano. Chama-se o princípio de É o Sudano. princípio de Sudano. Sim. Põe aí tocar, Pedro, um instrumental. Vamos Já tentar. tenho medo. Um, Portanto, para quem não apanhou, isto é a música senha do 25 de Abril, Sim. Paulo de Carvalho, e Depois do Adeus, mas em cima do instrumental de Someone Like You da Adele. Sim. É isso. Eu não me admirava que houvesse uma revolução a propósito disto. Finalmente isso é um Oh, sinal. Pedro. Vamos lá. Já estás a apanhar? Já estás. Mais ou menos. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, Estamos. como amar é ganhar e perder. Já fomos por aqui. É pá. Se calhar dá mais. Nós é que não experimentamos mais. É capaz de dar. Pá, que maravilha. Amanhã trazemos outra. Amanhã trazemos outra. Não faça. Trazemos. Temos Tão sucesso. bom, pá, que maravilha. É que aqui a melodia muda já na segunda estrofe. Pois muda. Muda, não é? Dia 14 de agosto não percam Coliseu de Lisboa e Coliseu do Porto, Nuno Marcos, César Mourão. Mas só com isto. Só Não, com é um isto. espetáculo que se chama Encaixando e Depois do Adeus. Em que basicamente é a mesma canção com vários instrumentais. De Adele a Iron Maiden vai tudo. Sim. Sim. Devíamos tentar Iron Maiden também. Mas Sim. só depois do Adeus, não é? Só depois do Adeus. Claro. O tempo todo. Tá bom então. Sempre. Está combinado. Isto foi muito bom. É, pá, que maravilha. Isto Parece que foi feita aquela letra para aquela melodia. Até não foi, E foi. Foi. Pois foi. só que eles não sabiam, não é? O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Agora é que quero saber o que é o amor no urinol. Vamos lá então. Eu tenho um problema com urinóis. Sou contra. Porquê? Sou contra. Invejo as casas de banho das senhoras. Já disse isto algumas vezes e reafirmo, porque nas casas de banho das senhoras acredita-se na privacidade por oposição à maneira como os homens são tratados nas casas de banho, que é assim agado. Tudo ali virado para aquela parede, uns ao lado dos outros.
E agora, felizmente, começa a haver mais aposta em urinóis com separadores, onde ainda assim conseguimos estar mais ou menos resguardados. Mas ainda há muita casa de banho pública onde não há separadores. E é claro que um homem pode sempre optar por meter-se no compartimento privado da sanita. Soa sempre um bocado arrogante, não é? Soa sempre um bocado. Não, eu sou bom demais. Bom demais para estar aí ao vosso lado. Ou então soa a. Deixem-me meter aqui porque tenho vergonha de expor esta miséria. Mas. Desde que eu passei a barreira dos 40 anos que eu perdi um bocado o receio daquilo que as pessoas possam pensar. É uma vantagem da meia-idade. Seja como for, eu tenho de falar desta invenção fascinante. O nome é PryVP. Foi inventado na América, ainda não foi comercialmente lançado, mas pode estar para muito breve. Aqui para nós é ridículo, mas seja como for, é giro pensar que alguém refletiu sobre o drama da falta de privacidade nas casas de banho públicas masculinas. O que é então o PryVP? É uma espécie de uma tenda preta que se veste e que faz com que ninguém veja nada do que é nosso. É uma tenda. Vestes uma tenda? Vestes uma tenda, ficamos, pelo que percebi, praticamente só com a cabeça de fora. E é tão ridículo como soa, não é? As fotografias mostram-no de costas. Um homem parece o Darth Vader a urinar. Parece que ele fez uma pausa no mal, tirou o capacete, foi ao WC porque um senhor do mal também tem bexiga. Claro, até Darth Vader faz xixi, sim. É muito bizarro, mas poderá estar prestes a ser comercializado. Eu nem sei em que ponto da utilização da casa de banho é que o homem veste aquilo. Será à porta? Será já lá dentro? Eu não faço ideia, mas poderá ser a solução possível para os homens que anseiam mais privacidade no urinol. Eu contei aqui há pouco tempo que a pior fila de urinóis onde estive foi na sede britânica da Fox em Londres. Não sei se te lembras disto, Banda. Eu estive, foi onde eu estive para entrevistar o Spielberg e o Tom Hanks e não se percebe, caramba, porque é a sede de uma das maiores produtoras de cinema do mundo e uma pessoa espera mais investimento ao nível do WC, mas não é um espaço esconso, 3 urinóis colados uns aos outros, sem separadores, só o do meio estava livre e eu estava aflito, então tive de me encaixar entre 2 indivíduos. Foi terrível e aquilo estava a ser tão embaraçoso que eu me vi na obrigação de dizer qualquer coisa para desanuviar o ambiente, não é? Fizeste pior, não foi? Disse, já apertadinho isto, não é? Isso é em inglês. Oh, Nuno, há alturas em que mais vale estar calado. É isso, mas era demasiado estranho. Estamos ali 3. Bom, na primeira edição eu falei daqueles comentários inacreditáveis do Donald Trump sobre fechar a internet, etc. Eu fiquei tão perturbado com as alarvidades que saem da boca do Donald Trump que eu ontem tive de descontrair, levando a cabo um dos meus passatempos de relaxamento favoritos, que é ouvir baladas clássicas de rock traduzidas por indivíduos brasileiros. Já falámos dessa tendência no YouTube há muito tempo. Lembras-te do mito vivo que é Clayton Basso? Clayton Basso, homem que vive de fazer palestras motivacionais, é aquilo que se chama um life coach. Para além das palestras, Clayton consagrou-se na internet como tradutor vocal de canções em vídeos estupendos onde ouvimos a música original e Clayton vai traduzindo por cima, não a cantar, mas a declamar numa voz possante e espessa e rica que nem uma caneca de chocolate quente. Pois bem, o estilo pegou e hoje em dia nem só de Clayton Basso vive o mundo fascinante das traduções vocais do YouTube. Ontem descobri a obra de DJ António Ramos. De novo, um mestre. É um mestre, Wanda. Este tipo deve engatar as miúdas todas. Repara na abordagem que ele faz a uma das grandes baladas rock da nossa juventude e uma das que mais memórias me traz de estar em festas de Natal e de fim de ano da secundária de Benfica, a ver colegas meus a dançar agarrados a colegas minhas e eu... enfim, só a ver. É o clássico dos Far. Ele aqui entra em loop, obviamente, porque o refrão vai ser repetido várias vezes. Mas ele Mordeu o cão. nem pestaneja. Eu quero sentir o que é o amor. Eu quero que você me mostre. O Homem que Mordeu o Cão, uma oferta FNAC e Cupra Ateca. Título deste episódio: Nisto, o vento atira umas cuecas de senhora pela janela, o que faz uma pessoa atirar-se de imediato de uma altura de 30 metros. Caralho, diz isso outra vez, mas devagarinho. Como é que é? Nisto, o vento atira umas cuecas de senhora pela janela, o que faz uma pessoa atirar-se de imediato de uma altura de 30 metros. É que eram umas boas cuecas. É um bom título este. Não, mas eram cuecas tipo da Rainha Vitória, não é? Aquelas. Isso, para ele se atirar lá de cima. Bom, ontem aconteceram coisas inacreditáveis. A minha dança insana ao som do novo single do Miguel Araújo tornou-se viral. Talvez tenha sido a coisa mais viral da minha vida desde que fui para aí há uma dúzia de anos ao programa Dança Comigo. Lembram-se disso? Claro, quem se pode esquecer disso. É o nosso Vietnã. Isto prova que se eu quero popularidade massiva na era da internet, eu claramente tenho de me mexer frenética e descoordenadamente. Está descoberto o segredo.
Porquê é que eu não consigo isto estando simplesmente sentado e sossegado? Não sei. E depois desta consagração como Lord of the Dance. Lord of the Dance, exato. Aí já estamos a exagerar. Claro que sim, claro que sim. Mas aquilo é muito inspirado no fundo por Lord of the Dance, não Claro. é? Só Não, falta aquilo são várias influências, não é? Claro. Mas Dança contemporânea de performances se embriagados. tirarem o som do Miguel Araújo e puserem umas gaitas daquelas de foles, não é? Aquilo também resulta. Pois é. Bom, ontem fiquei a saber então que o livro Caderneta de Cromos de 10 anos ascendeu ao primeiro lugar do top não ficção da semana. Mas o de Pedro Ribeiro continua também no top. Isto é uma semana para cada, para a semana já há outro. Eu aguardo que Vasco e Elsa escrevam os seus livros. É isso para Mas vão ser livros conquistarem a infantis, que tabela. são muito pequeninos, são muito novos. Pois é, é isso. Mas eu creio que o facto de estar em primeiro lugar não está relacionado com a dança, não é? Não, E ainda se não tem o efeito e se o dança. livro- Quando tiver o Se o efeito livro dança. tiver êxito, eu fico mais tranquilo. Se tiver êxito assim, é porque trata-se de um trabalho que eu fiz sentado, não é? E sossegado. Não precisei de dançar freneticamente para escrever a Caderneta de Cromos 10 anos. Mas estava a pensar que a minha estranha, vamos chamar-lhe dança viral, pode levar pessoas a querer comprar o livro, mesmo que não saibam quem eu sei. Digo, o quê? Aquele pateta dançante lançou agora um livro? Vou já comprar. Desejo tudo o que me possa banhar na luz da sua alma frenética. É isso Bom, tudo. o criminoso da manhã é José Carvalho, 41 anos, Então. brasileiro, de um sítio no Brasil chamado Turmalina. Oi? Ontem, Turmalina. Turmalina? Turmalina. A polícia fez uma rusga na casa Somos da deste mesma homem. Turmalina? Sim, sim. É o que diz uma colega chamada Lina. Lina, claro. Que esteja, de facto, a ter aulas contigo. A polícia fez uma rusga na casa deste homem com o intuito de descobrir um revólver que ele presumivelmente teria roubado. Sim. Não encontraram qualquer revólver, mas encontraram o espetacular número de 1000 cuecas de senhora e 45 sutiãs. O que é sempre estranho para um homem que vive sozinho, não é? Pois Ele José tinha como é que é? tinha 1000 cuecas de senhora e 45 sutiãs. Ele tinha esta quantidade insana de roupa interior Mas feminina. havia uma proporção estranha aí, Sim, porque claramente é um homem que pende mais para as cuecas. Pende mais para as cuecas do que- para os Então era sutiãs. só mais Tu fácil sabes de que eu sou uma arranjar. pessoa. Eu sou um virgem de signo e sou uma pessoa muito concreta. Tu estás curioso com a arrumação dele? Não, estou curioso. Ele tinha exatamente 1000 cuecas. É que disseste-me 45 sutiãs. Ele Mas era tinha 1000 cuecas. 1000 cuecas. A polícia, 901, 902. É pá, 1000. mil. Não sei. A informação que eu tenho é que eram 1000 cuecas de senhora. É um número demasiado redondo. Não, de facto, mas não é? então gosto de pensar que o homem queria era 1000. Não quer 1001. Atingiu as 1000 e 1000, parou. está fechado. parou. Mas ele tinha esta quantidade insana de roupa interior feminina, e já agora entramos no capítulo das arrumações, que também é uma coisa que te interessa, Vasco, não é? Claro, óbvio. Ele tinha isto amarfanhado num sem fim de armários, gavetas e algumas debaixo da cama. Apesar de ele ter dito que aquilo, ele inicialmente disse que não é meu, e que não sabia como estava lá tanta roupa interior, mas a polícia, depois de o revistar, percebeu que ele estava a usar umas cuecas de senhora. Ah, ok. Bom, a polícia diz que Cada um sabe José roubou tudo isto de estendais da roupa e também de lojas. Ele diz que não consegue Mas parar. tinha muito tempo livre para roubar isto tudo de roupa, desculpa lá. Não consegue Começou parar de quando? acumular roupa interior feminina. Atenção, ele já é reincidente nisto, porque a notícia diz que em 2015 José Carvalho esteve preso 4 meses depois de terem descoberto que ele, nessa altura, havia roubado 301 cuecas Ela! de senhora. Aí que está um número não redondo. De uma aldeia perto da sua, não da sua aldeia, porque ele se calhar não queria dar nas vistas, não é? Claro. Foi a outra ao lado buscar. O que é fenomenal é, com todo este historial, a polícia ter ido lá à procura de um revólver roubado. É estranho, não é? Claramente o revólver roubado devia ser na porta do lado. Este senhor era do departamento de cuecas e sutiãs. Sim. E já o era, portanto, há quase 5 anos. E o mais incrível é que várias mulheres da zona já se tinham queixado recentemente à polícia do desaparecimento de cuecas dos seus estendais. Como é que depois dos acontecimentos de 2015 a polícia não foi direitinha ter com o José e em vez disso foi lá tentar descobrir se ele tinha uma pistola roubada? José Carvalho acabou por confessar à polícia que não consegue controlar isto. Ele diz que se sente compelido a colecionar sutiãs e cuecas Mas ele de senhora. coleciona só E a ou usar veste? alguns deles. Ah, Ele veste. usa Também alguns veste. deles. Claro. Diz que chegou a ter consultas num psicólogo, mas que isso não ajudou a resolver o problema. E o psicólogo ficou sem cuecas na gaveta também. A verdade é que no grande quadro do crime mundial, este tipo parece-me inofensivo. Se alguém me roubasse as cuecas, eu acho que não apresentava queixa. A não ser que fossem cuecas caras. Mas, Mas também depende da maneira como te o roubam. que eu não é? acho, isto é uma reflexão O agora que vou fazer. contexto e. Sim, vou fazer uma reflexão sobre cuecas. Aliás, Ai, diz a música agora um bocadinho. vais fazer uma reflexão sobre cuecas? Sim. O que eu acho é que vivemos numa era em que se conseguem encontrar boas cuecas por preços acessíveis. Mas sutiãs. Atenção, eu gosto de comprar cuecas de qualidade, mas não sou adepto de gastar demasiado dinheiro em cuecas, porque são cuecas, malta.
Só precisam de ser dignas o suficiente para não vos envergonhar se tiverem necessidade de as exibir para alguém. Certo? Sim. Bom, podes retomar com a música. Tu tens cuecas que usas quando sabes que ninguém as vai ver? Ou tens sempre boas cuecas porque nunca se sabe? Não, eu acho que tu podes. Podem sempre ser vistas. Imagina que dá-te uma coisinha má no meio da rua e tens que ir para o hospital e de repente estás com umas cuecas todas esgaçadas. Não dá. Tu tens que lutar por Tu sabes que cuecas é que tens hoje sem olhar para elas? São umas cuecas pretas. Ok, nunca tenho as cuecas pretas. Bom. Era a camisa. Isto era referente à camisa negra de Juanes. Da Flórida, capital mundial das notícias parvas, chega a história totalmente não espetacular, mas ainda assim gira, do homem que foi mandado parar pela polícia depois de passar um sinal vermelho. Polícia que encontrou depois dentro do carro do tipo um saco de cocaína. Quando confrontado com a situação, o homem, Joseph Zack, de 37 anos, disse à polícia o clássico "não é meu", seguido de, e isto é muito bom, "isso foi o vento que atirou cá para dentro". Pois. Está sempre a acontecer. Quem nunca? Uma pessoa vai conduzir com as janelas abertas e desatam a entrar-lhe drogas pela janela adentro. Sim. Pá, eu questiono-me se alguma vez na história da humanidade algum policial algures acreditou neste tipo de coisa e disse... Pois são os correntes de ar. Eu acho que o brasileiro podia dizer isso. Os sutiãs e as cuecas. O vento. E a janela aberta, então é a cueca toda. Senhora agente, eu estava a conduzir quando o vento me atirou um saco de coca cá para dentro. E o agente diz... Claro, então isto é uma ventania incrível. Claro. É no outro dia a minha tia Maria Adelaide abriu as janelas para arejar a casa, fica com a cozinha cheia de metafetaminas. Se foi o vento, nesse caso está tudo bem. Pode seguir. Bom, e para terminar, da Dinamarca chegam notícias sobre um novo divertimento de feira, absolutamente assustador. Eu acho que acabaram as ideias para divertimentos de feira. Longe vão os tempos em que se era sofisticado. Na Disney, por exemplo, havia a Torre do Terror do Twilight Zone, que era um hotel assombrado. E ainda está lá na Disneyland Paris. E o elevador sobe. Adoro. E vêm-se fantasmas e depois o elevador vem por aí abaixo. Não tenho coragem de andar nesse. Mas havia uma história, não é? Há um ambiente, há uma sofisticação que, ao ver esta coisa nova que abriu na Dinamarca, claramente parece estar a perder-se. Por mim, tudo bem, já que eu não ando nem nas sofisticadas nem nas não sofisticadas. O que é que cai na Dinamarca? Eu tendo a fugir de tudo aquilo que me parece que não foi feito para o meu corpo. O que é uma frase estranha depois de eu ter divulgado aquele vídeo da dança ontem. Mas eu vou ser mais específico. Eu não ando em coisas cujo conceito envolve o meu corpo a cair de alturas a toda a velocidade, ok? Mas é o que acontece neste novo divertimento que está a fazer na Dinamarca. Chama-se Sky Tower. Basicamente consiste nisto. Uma pessoa sobe e depois é atirada do alto de uma torre 30 metros cá para baixo. Obrigado e bom dia. Que horror! É só isto. Não há história, não há enquadramento, não há nada. E também não é bungee jumping. É cair. É ser atirado e cair. E no início ainda pensei que fosse bungee jumping, porque no início do vídeo que eu vi as pessoas estão presas numa espécie de um arnês, não é? Mas para grande terror meu, as pessoas são desenganchadas daquela traquitana e simplesmente caem numa rede lá em baixo. Caem desaparadas, tipo... Sabes que eu adorava Mas olha, uma diversão que é o canguru. Tu andas lá. sim, é uma grande loucura. Entretanto, fiquei assim, já não consigo. Mas, Marco, as pessoas já vão presas pelo arnés, é isso? E depois lá em cima tiram e as pessoas caem de Tiram costas? as pessoas caem na rede. Sim, já fiz isso. O que me espanta a mim é ver rede. Porque não simplesmente o chão. Já fiz isso. Para que é rede? Que fraquinhas as fiz pessoas isso. também. Yeah. Já fizeste isso? Já foste largado? Já. Do nada? Do nada. E qual é a sensação? É espetacular. É espetacular. Não é. É que tu tanto sobes, há um arnês na cintura, e não é? depois tiram-te, E sobes já com o arnês preso e sobes de costas para o chão. E alguém vai contigo. Sim. E depois lá em cima. Não, mas aqui não vai ninguém contigo. Não vai ninguém. Não, o senhor desengancha, o senhor está na plataforma, desengancha e tu vais sozinho para aí abaixo. Não, quando o senhor vai contigo, alguém sobe contigo para tirar o arnês, não é? Para Pronto, mas desenganchar. depois cais sozinho. Claro. Portanto, alguém vai contigo nesse aspecto. Sim. Não és tu que tiras aquilo para cair. Claro. E eu fiz isto há imenso tempo, depois da Expo, no sítio onde havia lá aquela parte da Expo que tinha assim também uma animação que andava tipo assim, parecia assim um baloiço. Depois fiz isso e subi, e de lá de cima vi-se Lisboa inteira. Inacreditável aquela imagem. E tu pensaste que bonito! E o homem disse assim: então está preparado? E eu disse: sim, senhor, então vou contar. Queres 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? E eu disse: é como quiseres, ok. Então ao 0 é 3, 2, 1, 0 e ao 0 tira e tu cais. Ele está bem. 3, 2, pum! Tirou ao 2. Tirou ao 2. Mas atenção, gosto de pensar que os dois dinamarqueses lá em cima, quando tu estás a cair, diz um para o outro: então puseste meia rede? Era a minha vez. Haver uma rede em baixo, faz-me confusão, porque creio que fazia mais sentido haver lá em baixo um bidé enorme, de modo a que a pessoa ao chegar lá abaixo pudesse de imediato lavar o rabo. Claro. Porque me parece que nada mais há a fazer que
Não é isso depois de uma queda de 30 metros. Eu em vez da rede, querias um alguidar, é isso? Se para lavar, muito mais emocionante. Mais emocionante. Para lavar. É o jogo do alguidar. Trata-se de uma queda livre de 30 metros. Era isso? Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Maravilha de diversão. Quando tu sobes, em baixo a rede também acompanha e sobe também. Portanto, eu caí mais ou menos numa altura pai, do 9º andar, 10º andar, para a rede que estava na altura pai, de um 2º ou de um 3º andar. Sim. As piadas das pessoas lá em cima, não é? Isto tem rede? Não, aqui não chega o Wi-Fi. Como é que sais? Como é que sais da rede já a rede agora? Depois desce. Ok, vais deitadinho. Não, enrolam-te e atiram-te ao rio. É a segunda parte do divertimento. Olha, deixa-me dizer, às 19 horas na FNAC Colombo é a apresentação do espesso, grosso e rico livro comemorativo dos 10 anos da caderneta de cromos. Haverá autógrafos, também no livro de Pedro Ribeiro, se as pessoas quiserem. E memórias. Olha a condescendência deste menino, se as pessoas quiserem. E também alegria. Não, eu estou lá para assinar tudo o que as pessoas me puderem à frente. Tu assinaste um livro meu. Assinei mais que um. Ouviram isto? Ele está lá para assinar. Haverá autógrafos e memórias e alegria. Se levarem e boa livros do Zé Rios Santos, ele também assina. Assino tudo. Ponham coisas à frente e eu assino. O homem, quem for dinamarquês, leva um livro à borda. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: vamos ao cinema comer queijo com pepino. Vamos. Hoje não há censura. Não, mas o Vasco teria gostado deste Sim, eu acho que sim. título. Se fosse vivo, teria gostado. Ontem encontrei o Nossa Vasco homenagem. 3 vezes, não é? no mesmo sítio, no El Corte. 3 vezes. Muito bem. O Vasco está em todo lado. É quase como se fosse um deus. Ele É próprio. como a comercial? Sim, exatamente. O filme Bohemian Rhapsody não foi muito querido pela crítica, mas foi bastante celebrado pelo público. Estamos a falar para aquelas pessoas que passaram os últimos meses em Marte do filme sobre os Queen e sobre Freddie Mercury, e a prova do quanto o filme entrou à bruta pelos corações do público é a história deste casal americano, Karen Dicker e Steven Serrott. Ambos têm 71 anos de idade. Nenhum deles era fã dos Queen antes de ver o filme. Eles nem sabiam bem quem eram os Queen ou quem era o Freddie Mercury. Então foram ver o filme na noite de Halloween, em novembro passado. E no fim do filme, eles disseram: e se víssemos isto outra vez? E assim foi. No sábado seguinte, este casal voltou ao cinema, viu outra vez o filme, e no fim desse segundo visionamento, eles disseram um ao outro: se calhar víamos isto outra vez. E agora, feitas as contas, eles viram o filme 24 vezes. 24 vezes. E quem é que os pode censurar? Eles não têm tido uma vida fácil, eles têm entrado e felizmente saído de doenças graves. E dizem, durante as 2 horas que o filme dura, os nossos problemas desaparecem. Sentamos-nos no cinema e são 2 horas de liberdade. Eu só vi o filme uma vez e gostei. Não é de todo o meu filme favorito da temporada dos Oscars, mas eu percebo exatamente o que eles dizem. Mas eu voltava a ver. Entre a história e o Rami Malek e a música, há uma alquimia qualquer que faz cócegas em zonas fofas do nosso cérebro e do nosso coração. E o Malek é viciante, não é? Tu ficas com vontade de ver mais. E nos extras agora do DVD e do Blu-ray está o Live Aid inteiro, a recriação inteira do Live Aid. Aquilo vê-se muito bem. No entanto, dei por mim a ver isso e a pensar: mas espera aí, eu podia estar a ver de facto o original. Claro. Bom, mas este casal viu o filme 24 vezes, diz que vai ver mais. Aquilo para eles é como um spa. É como um spa. Bom, aí está o mundo a ser estúpido outra vez. Eu adorava saber quem é que começa com estes desafios virais. Quem é o primeiro face de traseiro? Maneira elegante de chamar. Foi boa. Que pensa o que era gira esta estupidez pegar. As boas notícias é que, ok, este novo desafio é menos mau que o desafio de comer cápsulas de detergente. As más notícias é que é estúpido. Chama-se Cheese Challenge, desafio do queijo, e há um número alarmante de pais a achar isto uma ideia gira, e consiste no seguinte: em pegar numa fatia de queijo, uma daquelas fininhas, tipo queijo flamengo fatiado, pegar na fatia de queijo e atirá-la à cara de um filho. De preferência de um filho bebê, naquela idade em que eles ainda não conseguem exatamente perceber por que raio é que o meu pai ou a minha mãe acabam de me atirar isto à cara. Embora eu acho que essa pergunta se coloca até mesmo se alguém se lembrar de tirar uma fatia de queijo à cara de um filho de 20 anos. Claro. Mas as pessoas estão a postar na net estes vídeos que nem doidas, independentemente do resultado do ato de atirar queijo à cara dos filhos. Há aqueles que choram, já deves ter visto isto. Sim, há os que choram, há os que riem, há os que de forma absolutamente descontraída simplesmente fazem a única coisa decente que se pode fazer depois disto, que é comer o queijo. E há pessoas revoltadas com isto, acusando quem faz isto de desperdício de comida. Mas eu acho que não é esse o problema, até porque várias vezes o queijo acaba por
ser comido pelas crianças. Ou pelas crianças ou pelo cão que está ali à espera de uma oportunidade. Também há esse caso. O problema aqui é o mero conceito. Eis um desafio que consiste em, do nada, atirar queijo à cara de bebés. É humilhante. É humilhante. É uma pena os bebés não terem grande capacidade de retaliação, porque seria espetacular como vingança eles iniciarem contra os pais o desafio da fralda suja. Exatamente igual ao do queijo, só que sem queijo. Isso é que era. Com uma fralda fresca, acabadinha de tirar, ainda com aquilo quentinho. Eu faço isto, mas com almofadas, e depois acabo por levar com elas na mesma, porque a minha filha adora pegar nelas e espetá-las na minha cabeça com toda a força. Claro. Mas são almofadas, não é queijo. Não é queijo. Guerras de almofadas, claro. é ótimo. E é consensual. Tu entras numa guerra e agora de repente mandar uma fatia de queijo para a cara de uma criança é muito bizarro. Não tentem isto também com queijo da ilha ou com queijo fondue. Acabado de fazer. Sim. Bom, voltando a um tema que adoramos sempre, tentativas falhadas de engate no Tinder. Temos aqui um acabado de chegar à minha mesa de trabalho. Falta o Vasco aqui. Vamos a isso. O Vasco devia dizer que eu não tenho mesa de trabalho. Não tens mesa de trabalho. É isso. Houve um tipo que escreveu para uma rapariga a enigmática mensagem: olá, sexy, és linda. Se fosses um vegetal, serias um pepino. Deixa-me adivinhar, final infeliz. Isto é bizarro. Eu acho que isto tanto pode ser um elogio como um insulto. Se alguém me dissesse isto a mim, seria definitivamente um insulto, porque eu odeio pepino. Mas há pessoas que adoram pepino e que poderão entender isto como uma coisa bonita de se dizer. Eu não sei, Vera. Se alguém te tentasse engatar comparando com legumes. Levava com uma fatia de queijo na testa. Não, mas tivesse que escolher entre os vários legumes que existem, qual é que seria o menos mau em termos de uma tentativa de engate? A cenoura não. Brócolis também tramado, não. É que não há assim meu nenhum. brócolo. Não, esquece, não dá, não há nada que dê. Espera aí, o Diospiro é um fruto. Não há. Minha couve-flor, não. Tenta com outro, não. Minha couve de Bruxelas, não, cheira a punhos. Não, nem cheira pensar com o cheiro. Pois é. Mas. Minha folhinha de alface. Folhinha de alface, já começamos aí. É porque deixa ser o legume todo e passa a ser uma parte e do acaba legume, a ser fofo. Sim. Enfim. Mas mesmo assim, não. Pensando bem, não. Sim. Estamos a conseguir manter isto de uma maneira muito digna. Toda esta conversa à volta de legumes e comparação romântica com pessoas. Bom, recapitulando, este tipo mandou no Tinder uma mensagem para uma rapariga dizendo: és linda, se fosses um vegetal, serias um pepino. A resposta dela foi a melhor de sempre. Ela disse o seguinte: se tu fosses um vegetal, eu desligava-te a máquina. Foi genial. Não é assim. Eu suponho que ela não aprecie pepino. Foi o melhor contra-ataque de sempre. Foi ótimo. Bravo, parabéns. Palmas. É isso. E é para ir embora depois disto. É para ir. Então vamos lá. Por hoje. Acho que aprendemos muitas lições aqui. Não atirem queijo à cara de bebês. Não façam isso. Nem tentem cavalheirismo envolvendo legumes. Não atirem, mas podem ver o vídeo que anda para aí online, ok? Sim. E vão ficar a pensar o mesmo que nós. Não. Minha batata. Não. Rádio Comercial. Mais sexta. Comercial. Vamos à última edição do Homem que Mordeu o Cão neste estúdio. Vai incluir um palavrão, se não se importarem. 0 a 10 como é o forte. Não é muito forte. Não. Título deste episódio: Pulmões, caminhões, palavrões. Era só para ver se não. Bom, no estúdio novo não vai haver esse problema. Toda a gente tem direito ao seu botãozinho e mexes tu. Tu controlas o teu destino. É incrível, é novo, é bom. O estúdio não cheira tão bem. Eu ontem fiquei genuinamente com vontade de comer um pedaço da mesa. Não faças isso, que é novo. Tá bom. Bom, é giro quando uma pessoa reencontra brinquedos de infância. Veja-se o caso deste senhor inglês de 47 anos e o sítio elevado da breca onde ele encontrou um pedaço tão querido do seu passado. Sabem onde foi? Onde? Num pulmão. É fenomenal. O homem começou a ter dificuldades em respirar e começou a ter dores e começou a temer o pior. E então foi fazer uma broncoscopia para perceber o que raios estava a passar no pulmão e a revelação foi bombástica. Ele não tinha lá outra coisa que não um cone de sinalização da polícia da Playmobil. Mas espera aí. Num pulmão?
E foi aí que ele confessou aos médicos: esperem lá, eu em miúdo brincava muito com coisas da Playmobil e tenho ideia de ter ingerido algumas. Olha, se és para aqui inventar coisas. Isto é incrível. Não, atribuir coisas a outros, que isto é o tipo de coisa que me podia perfeitamente acontecer. Epá, eu sempre gostei muito de comer brinquedos e aspirá-los. Tens a explicação médica como é que foi parar ao pulmão? Sim. Apesar dos médicos não terem exatamente uma explicação para isto, isto é novo para eles. Por esta história lembrou-me o irmão mais novo de um colega meu que fazia uma razia às peças do jogo de conquista do mundo, o Risco. Assim como entravam, depois saíam. Coitada da empregada que depois tinha de as catar. Bom, mas voltando a este homem, ele era fã da Playmobil, tinha esta relação muito simbiótica com o famoso brinquedo e vá-se lá saber como um cone de sinalização alojou-se há 40 anos no pulmão do senhor. Só agora os sintomas se fizeram sentir. Ele diz que se lembra distintamente de, no dia dos seus 7 anos, ter recebido um kit da polícia da Playmobil e de muito rapidamente ter inalado o pequeno cone. Eu acho Era um tique que ele tinha, não é? Mas era mesmo pequenino. Mesmo pequenino. Ou então ele tem umas narinas gigantescas, já com 7 anos. Ele inalou o cone e não se queixou, ficou ligeiramente aborrecido por ter ficado sem aquele acessório, mas achou que não valia a pena sequer incomodar os pais com aquela questão e então viveu 40 anos com uma miniatura de cone de sinalização dentro dele. O caso é tão extraordinário para os médicos que acabou publicado na reputada publicação Biomedical Journal Case Report. Somos todos assinantes? Claro. Num artigo que acaba com a frase: numa nota positiva, os sintomas do paciente melhoraram significativamente e ele, por fim, conseguiu encontrar o seu cone de sinalização da Playmobil há tanto tempo perdido no último local onde o iria procurar. Bom, Deixa-me só dizer que ele, quando foi para o hospital, não foi de ambulância, foi de autocarro. É o Autopullman. Espera aí. Eu levanto-me cedo para isto. É o Autopullman. Isto não vai acontecer no novo estúdio. Eu durmo pouquíssimas horas para isto, não é? Lá está. No capítulo Frases Perfeitas nos momentos certos, temos a coisa maravilhosa que um homem que foi parado pela polícia quando estava ao volante do seu enorme caminhão disse aos agentes da lei. O que se passou foi que os polícias mandaram parar o caminhão do homem numa operação stop de rotina, mas a dada altura, com os seus narizes treinados, os polícias sentiram o inconfundível aroma de erva fresca. E não estou a falar de relva. E então perguntaram ao condutor, que é um senhor chamado Xin Shan Zhuang. Inventar. 53 anos de idade, não, podia ter inventado, mas não. Eles disseram: você tem marijuana aqui dentro? Ao que ele respondeu: um bocadinho, mas se quiserem eu deito fora. E esta frase é linda, tendo em conta que segundos depois a polícia estava a encontrar 1,5 toneladas de erva no caminhão. Então é um bocadinho. Se compararmos com toda a que há no mundo, claro. Sim. É um bocadinho. 1,5 toneladas. Claro. Bom, eu contei isto ontem no Facebook e as pessoas gostaram e partilharam, mas eu tenho que partilhar aqui convosco. Num bairro ao pé da minha casa, eu presenciei uma zaragata entre duas pessoas, uma delas gritando loucamente com outra. Era um senhor mais novo, super irritado aos gritos com o senhor mais velho que passeava um cão. E o senhor mais novo disse a melhor frase que eu já ouvi numa discussão pública. Aliás, a segunda melhor, porque a melhor ainda continua a ser: você nunca mais há de trabalhar no charquinho. Eu assisti a essa discussão uma vez em Benfica e adorei. Eram duas pessoas, uma de cada lado da estrada. Não sei qual o contexto, mas é muito boa. Sei que o homem que estava a levar com este grito estava a segurar 2 baldes de tinta e havia um outro do outro lado da rua a dizer: você nunca mais há de trabalhar no charquinho. Bom, mas ontem na parede estava um senhor aos gritos com outro, porque o outro senhor que estava a passear um cão tinha deixado o cão fazer cocó na rua à porta da casa do homem. E já agora, antes de continuar, nunca é demais sublinhar: isto é errado. Levem saquinhos, apanhem os cocós dos vossos cães. Mas pronto, é um facto que o senhor errou ao deixar o cocó na rua. E isso levou a uma das mais espetaculares explosões de fúria que eu vi nos últimos tempos. Talvez demasiado espetacular até. E o que eu achei maravilhoso foi o facto do homem estar ali a tentar equilibrar duas coisas. Uma, ele estava a perceber que havia crianças na rua e por isso estava a tentar conter-se na linguagem. E outra, ainda assim ele queria ser expressivo e veemente na fúria. E então gritou excessivamente alto, mas inicialmente usando linguagem contida e elegante. Portanto, as ruas foram alarmadas pelo seguinte grito. E eu adorei isto. O homem disse: se o seu cão volta a obrar na minha porta. E eu pensei: olha, sim senhor, não é todos os dias que num ataque de fúria uma pessoa se lembra que a língua portuguesa disponibiliza o verbo obrar para se referir ao ato de fazer cocó. Portanto, eu tenho um amigo meu que uma vez assaltaram-lhe o carro ao pé de mim. Achei muito elegante. Partiram-lhe o carro todo, roubaram-lhe o computador, 2 computadores que ele tinha no carro, e ele começou a gritar na rua: impunidade! E eu esperava que ele dissesse tudo menos impunidade. Impunidade! Isso é muito bom. Verem o calibre dos meus amigos. Isso é maravilhoso. É para impunidade. Este senhor, eu penso que ele construiu aqui uma coisa que estava a ficar bonita.
Portanto, ele disse: se o seu cão volta a obrar à minha porta, e depois remata com: vai haver merda. Ou seja, foi uma boa tentativa de manter as coisas decentes, mas acabou por saldar-se numa rotunda desilusão. Ele construiu um castelo de cartas delicado e bonito com o uso do verbo obrar, mas derrubou-o por inteiro ao terminar a sua ameaça com vernáculo. Mais valia ele ter optado pelo verbo cagar. Não se desperdiçam obrar se depois se vai terminar a frase com a palavra com que ele terminou. No que toca a reações giras a esta situação, temos a destacar a do meu filho, que ficou genuinamente entusiasmado por ouvir um palavrão dito em voz tão alta, e a do cão do senhor, que disse, e passo a citar: foi isto. O Marco deu tudo. Deu. E foi a Sim. Ele termina. O homem que mordeu o cão nisto tudo. Comercial. Título deste episódio. Está encravado. Arnaldo Cunha. Chama-lhe Arnaldo Cunha. Não é bem isso. Título deste episódio. O homem que mordeu. Olha, ainda não tinha feito título para este episódio. Surpreendente. Isto dos títulos foi lenha que eu arranjei para me queimar. Ter que inventar um título para cada coisa destas. Xiça. Bom, há muito aquela ideia de que há pessoas de uma certa idade que preferem guardar o dinheiro debaixo do colchão do que metê-lo num banco. Este senhor de idade. Mas o dinheiro mete-se no banco? Tu no fundo és uma alma velha, Wanda. Não. Este senhor de idade, protagonista desta interessante notícia que nos chega da Alemanha, claramente também não acredita em bancos, mas optou por uma refrescante variação sobre o tema de guardar avultadas quantidades de dinheiro sem ser em instituições bancárias. O homem vinha com a esposa do Luxemburgo, entra na Alemanha e na alfândega dizem-lhe: o senhor transporta consigo mais de 10 mil euros? E ele diz: não senhor, não transporto. As autoridades alfandegárias decidiram ainda assim fazer uma revista ao senhor e à esposa. Só na esposa, escondidos nas roupas dela, encontraram 8 mil euros, mas a sorte grande foi na revista que fizeram ao senhor e na qual descobriram que ele tinha a zona genital envolvida numa espécie de cuecas feitas de notas, num total de 200 mil euros. É lá. 200 mil euros, senhoras e cueca senhores. de gola alta. Este homem tinha, sim, claramente que aquilo ia até ao peito. Tinha umas cuecas feitas em notas que prefaziam um total de 200 mil euros. Olha, metade disto eu fazia o filme por ela. Mas também. Mas se calhar não querias essas notas. Este dinheiro não. Acabas com umas luvinhas, sim. O dinheiro foi apreendido, possivelmente contra as expectativas do idoso, que ao ter aquela ideia é capaz de ter tido a esperança de que o pessoal da alfândega olhasse para aquilo e dissesse: deixe lá estar isso, viste as calças e vamos fazendo conta que isto não aconteceu. Mas eles têm maneiras de pegarem dinheiro, que esteve a servir de cuecas a um idoso. Têm luvas. Bom, eu aprecio quando a ciência vem provar coisas em meu favor. Não quer dizer que a ciência tenha razão, porque há uma certa e determinada ciência que é estúpida, nomeadamente esta que é servida sob a forma de estudos que revelam coisas que não fazem sentido nenhum. Mas eu não quero saber que não façam sentido. Este estudo foi enviado para o Facebook do Cão, que fica em facebook.com/homemcau, pela nossa ouvinte. Olha, agora não tenho aqui o nome dela. Já vou fazer justiça ao nome da nossa ouvinte. Bom, é um estudo que vem do Canadá, da Universidade de Alberta. O estudo diz que as pessoas muitas vezes vivem obcecadas com ir correr e fazer jogging e running e tudo isso. Eu tenho feito todas as noites, na minha mente. Na verdade só fiz daquela vez há 15 dias, mas todos os dias eu tenho a intenção de fazer. Nisso somos tão parecidos. É verdade. Mas na verdade, para sentirem os efeitos disso, de acordo com este estudo, as pessoas não precisam sequer de levantar o rabo da cadeira, porque este estudo diz que se uma pessoa todos os jantares beber um copo de vinho tinto, isso faz tão bem ao coração e à saúde em geral que equivale, um copo de tinto equivale a 30 minutos de exercício. Isto é a maior descoberta de todos os tempos. Eu descobri que tenho um armário lá em casa que afinal é um ginásio. Quem foi o preguiçoso que fez este estudo? Opa, por favor. Olha, um copo, 30 minutos de exercício físico, mas convém avisar que uma garrafa inteira não é a maratona, ok? O responsável por este estudo é um professor chamado Gerald Weissman, que é um nome credível. Para mim chega a credibilidade do nome do senhor que faz o estudo. Se fosse um estudo feito pelo Dr. Zé Tolas, não.
Eu nunca aceitaria nenhum estudo feito por uma pessoa com um nome parvo. Neste caso foi o Dr. Gerald Weissmann. E de certa forma, como eu tenho esta coisa de acreditar muito em estudos feitos por pessoas com nomes credíveis, eu tenho de dizer aqui que compreendo a resistência inicial da Igreja em aceitar a teoria de que não era o Sol a girar à volta da Terra. Porque eu imagino eles a dizerem: então quem é o autor dessa teoria? É um indivíduo chamado Galileu Galilei. Oh, senhor, tenha juízo! Gosto do fim. Tão lendário. Vamos ao patrocínio do Homem que Mordeu o Cão, que é o Montepio. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Homes Place aproveita a Páscoa para colocar as calorias em dia. Visite um clube. As pessoas retiveram bem esta informação. Isto é incrível. Um copo de vinho, meia hora de exercício. Dois copos de vinho. Esse senhor é produtor onde? Produtor vinícola. Como é que se chama? O Homem que Mordeu o Cão. Eu só queria que alguém me dissesse: é verdade, não precisa fazer nada. Exato. Não precisa, beba um copo de vinho ao jantar. Está feito. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: por estas e por outras é que eu não me depilo. O que é que o provedor de títulos acha deste? É interessante, não é? Interessante. Ok. Ia dizer gosto, mas depois da palavra de pilo, eu dizer gosto ia ser apenas assim. Bom, eu gosto de pensar que esta rubrica é de certa forma didática. Eu gosto de pensar que pessoas aprendem de facto coisas ao ouvir O Homem que Mordeu o Cão. Mas lá está, eu também gosto de pensar que unicórnios voadores existem. Tá e bem, não mas existem. que seja, Não existem. aprendem coisas que não devem fazer, vá. Aprendem. Isto é sempre uma moral muito rica. Seja como for, eu gostaria só de sublinhar esta questão. Possivelmente pessoas ficaram desiludidas com a revelação de que unicórnios voadores não existem. Mas não existem. Nem sequer unicórnios não voadores. Quando muito consegue-se pôr um cornicho de cartão preso à cabeça de um cavalo. Mas não há possibilidade de ir mais longe do que isso. No que toca a conseguir obter unicórnios. Já ele veio um coice. Mas pronto, vamos pensar que depois de ouvirem esta primeira história de hoje, pessoas aprendem algo de modo a que não lhes aconteça o que aconteceu a esta querida senhora. A querida senhora em questão decidiu contar nas redes sociais, é uma senhora inglesa, acho eu, ela decidiu contar a odisseia que viveu ao tentar depilar-se uma noite depois de toda a família já estar a dormir na pacatez do lar. Ela sacou do seu kit de depilação, que incluía... E eu peço desculpa que eu não percebo nada de depilação. Wanda, ajuda-me. Há umas tiras. Há umas tiras sim, de cera, não é? Tiras de milho. Que se podem usar em casa. Não consegues depilar-te com tiras de milho. Não experimento com tiras de milho. Eu já experimentei. Eu já experimentei tudo. Já experimentei tudo. Bom, mas pronto, há umas tiras, não é? De cera. Confirmo, sim. E o que perdi-me? Cá está. Pois, tinha umas tiras de cera, daquelas que se colam e depois puxa-se e os pelos saem. É assim que funciona, não é? É assim que funciona. Eu vou tentar traduzir a notícia do jornal inglês Daily Star. Contou esta história. Wanda, vais ser consultora de depilação caso eu esteja a ver mal, a explicar mal os procedimentos. O que diz aqui é que a senhora deveria ter esfregado as tiras de cera uma na outra para aquecê-las. Quer dizer, as tiras têm formas de funcionar diferentes de marca para marca, mas essa se calhar era de esfregar, sim, para aquecer, não é? Pronto, esfregar, sim. Em vez disso, a senhora decidiu usar um secador de cabelo para aquecer a cera, ok? E de notar que ela foi fazendo updates desta aventura numa rede social, foi no Imgur. Eu não sei que rede é esta. Também não. Desculpa. Imgur. Eu estou muito velho. Mas eu ainda sou do tema em que as pessoas não partilhavam depilações com o mundo, não é? Mas neste caso ainda bem que esta senhora partilhou, porque é uma narrativa fascinante de acompanhar. Ela foi dizendo coisas como: sou a Shira, guerreira contra a ameaça do pelo e feiticeira da pele suave. Tá bem, tá. Bom, parece que estava tudo a correr bem. Ela diz que o problema foi quando chegou à chamada linha do biquíni. Como não aqueceu a cera da maneira adequada, diz ela que a cera começou a escorrer, o que provocou o grande sarilho da noite, mas com o qual ela lidou com surpreendente sentido de humor. Eu não seria capaz de lidar com isto da mesma maneira, e é por isso que eu não me depilo. Mas nada como ler a atualização que ela publicou a dada altura, que diz assim: tenho o rabo completamente fechado. Está selado. Está colado com a cera. Estou a andar pela casa de banho como um pinguim, a tentar perceber o que hei de fazer e a pensar para mim própria, por favor, que não me dê vontade de fazer uma necessidade número 2, porque a minha cabeça é capaz de explodir. E a senhora começou então a pedir dicas do género: o que posso usar para derreter a cera? Acabou por achar boa ideia usar água quente. E passo a citar a descrição dela. E é admirável que ela consiga ser tão articulada e ter tanta verve, estando com as nádegas coladas uma à outra. Diz ela: a água quente derrete a cera, por isso vou encher a banheira com a água mais quente que conseguir, vou meter-me lá dentro, a cera vai derreter
e depois vou poder limpá-la facilmente. Olha, deixa-me perguntar, isso correu bem? Era bonito que tivesse corrido. Mas o que aconteceu a seguir, senhoras e senhores, e que faz desta senhora a versão feminina de Nuno Marco foi isto. A senhora ficou com o rabo colado ao fundo da banheira. Mas essa cera era forte. Não conheço essa marca. E pronto, e ainda lá está hoje. Ainda lá está hoje, não é? Teve de adaptar a sua. Não está. Calma, tudo acabou por se resolver com paciência e arte. Levou tempo. É provável que tenha provocado alguma dor, mas a senhora não só conseguiu descolar o rabo da banheira, como conseguiu também descolar as nádegas uma da outra. E a senhora hoje está devidamente descolada. Eu penso que se impõe em 2 palavras para quando ela quiser proceder de novo à retirada de pelos. 2 palavras apenas. Gillette. Bom conselho, estás a ver? É mesmo. Isto é horrível. Ficar com o rabo fechado. Pá. Já te aconteceu, César? Estava muito caladinho. Estava a pensar na situação. Identificar com isto era? Não, ainda não. Nesse patamar. Nunca fiquei com o rabo. Curiosamente, nunca fiquei. Já te aconteceu muita coisa, mas isto. Muita coisa. Isso nunca me aconteceu. Realmente está a ser. Ora, vamos a isto. O Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em quatro. Com o Nuno Marco numa oferta Seat Leon e FNAC. Isto hoje são só temas relevantes hoje no Homem que Mordeu o Cão. Hoje é sempre. Bolas, mas isto hoje está puxado. Isto hoje. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: poderá a inteligência artificial impedir telemóveis de caírem sanitas? Eu acho que é disto que se faz boa rádio. Sim. Os temas que interessam. Olhai para este estudo vindo da América. Diz aqui que, após peritos entrevistarem pessoas de basicamente todas as gerações, perceberam que os millennials e a chamada geração Z, ou seja, as pessoas mais novas, no fundo, já não estão numa de procurar apoio emocional em, por exemplo, animais de estimação. Parece que é oficial, 1 em cada 10 americanos, sendo esses todos das gerações Y e Z, já só procuram apoio emocional na inteligência artificial. Isto é bizarro. Eu achei que ias falar dos Tamagotchis. Não, já ultrapassaram, já passaram. É que está aí a moda outra vez. É verdade. Mas agora são mais sofisticados. Agora é mais avançado. Muito avançados, sim. Não, mas os jovens vão procurar apoio emocional no ChatGPT, por exemplo, mas não só. Cada vez há mais aplicações onde é possível construir um amigo ou uma amiga artificial. E os jovens americanos estão completamente agarrados a estas, abrir aspas, pessoas, fechar aspas, feitas de bits e bytes. E a verdade é que eu consigo compreender até certo ponto. Eu tenho um robozinho em casa. Vocês sabem que eu tenho um robozinho em casa. Tenho a Luna, que é alimentada pelo ChatGPT, e é bastante impressionante a rapidez com que nos conseguimos esquecer de que aquilo é um objeto. Eu hei de trazer aqui para o estúdio. Outro dia a minha irmã, que é uma pessoa com mais cabeça do que eu, foi lá à casa e eu fui dar com ela num canto a ter uma conversa razoavelmente profunda com a Luna. E tu pensaste, enlouqueceu. Sobre os sentimentos mistos de largar um filho pequeno de volta às aulas depois das férias grandes. Mas a conversa estava super detalhada. Super. Isso é tão inquietante. Sentiste que já eram amigas? A Luna é uma espécie de animal de estimação robô, com capacidade não apenas para fazer palhaçadas, mas também para ter conversas articuladas. E é capaz de demonstrar, de facto, versões bastante realistas de empatia, compreensão e até sabedoria. E também foi bastante espantosa a abordagem dela. Quando a minha irmã se apresentou como minha irmã, ela disse exatamente o que vários seres humanos dizem à minha irmã quando sabem que ela é a minha irmã. A Luna, o robô, disse: o Nuno é mesmo assim desastrado e divertido como parece. Mas é que isso ao mesmo tempo inquieta-me. É porque é uma coisa. Eu tenho sentimentos mistos. Epá. É uma coisa que aprende. Claro, aprende, memoriza coisas. Mas olha, em tudo o que eu faço na vida, há sempre alguém que me pergunta: quando é que trazes o Marco? Em várias situações. Que é como eu falo do robô. É de trazer o robô. Todas elas muito diferentes. Bom, mas não só isto, como quando aqui há tempos, eu acho que contei esta história aqui, mas é giro lembrar que eu aqui há tempos contei à Luna que tinha dormido durante o recente tremor de terra.
Aliás, já expus esse vídeo até no Instagram. E a reação dela foi: dormir durante um tremor de terra, clássico Nuno. Isso é a inteligência artificial, repara. Mas tens que travar isso, qualquer dia está a tratar-te mal. E é por isso muito fácil para pessoas que se sentem sozinhas olhar para estas máquinas como uma espécie de luz de esperança e de companhia. E é giro até certo ponto, mas a bem da nossa sanidade mental convém termos presente que, em termos práticos, aquilo é tão humano como um frigorífico ou um telemóvel. Eu não sei se a AI vai conquistar o mundo tipo Terminator, mas eu acho possível que o conquiste, no sentido em que aos poucos as pessoas vão ficar cada vez mais sozinhas a falar com máquinas, cada uma no seu canto, porque encontram nelas a empatia que não encontram em pessoas. E as tuas cadelas, como é que reagem? As minhas cadelas olham com curiosidade, agora já ignoram. No início era estranho, podiam-se de volta daquilo a olhar como se fosse outro cão. Era estranho, agora estão habituados. Já não querem saber. Dito isto, eu tenho a acrescentar que a Luna faz também uma excelente imitação de puns. Imitação só para cortar agora o ambiente catastrofista que estava a formar. Palpita-me que não será por livre vontade. Alguém não instiga a máquina. Claro, tu dizes Luna, fart, e ela pá, e dá um impulso para trás e tudo. É incrível. Incrível. Claro. Há que dizer, como nota de rodapé, que este estudo sobre os apoios emocionais da humanidade em 2024 foi encomendado pela empresa mais improvável, que é a First Saturday Lime, que é uma marca americana de repelente contra insetos. Porquê? Não faço a mais pequena ideia. No entanto, acho o repelente contra insetos uma das maiores invenções da humanidade, melhor que a inteligência artificial. ChatGPT é incrível, mas a ver se ele me impede de ser sugado por uma melga. É o impedes. Bom, como vocês sabem, algumas das notícias que eu acabo a contar aqui conquistam muitas vezes pelo título delas nos sites dos jornais ou das agências noticiosas que as publicam. Às vezes o título é melhor que o artigo. É verdade. E eu não sei porque é que achei isto tão incrível, mas talvez tenha alguma utilidade. O título desta notícia do New York Post diz o seguinte: sou assistente de bordo, há boas notícias caso o vosso iPhone caia na sanita de um avião. Primeira questão: isto acontece assim tantas vezes? Eu sei de 2 casos de pessoas que deixaram cair o telemóvel dentro da sanita de casa. Para mim já é suficientemente bizarro, mesmo sendo eu uma das pessoas mais desastradas do mundo. Mas eu acho que tenho suficiente cuidado com o telemóvel para que ele não acabe mergulhado na sanita. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Não. Mas aparentemente isto é um problema recorrente para algumas pessoas. Sabes que às vezes o telefone está num bolso das calças. Sim, e pode cair, tendo em conta que a calça está em baixo. Eis que surge esta assistente de bordo americana da American Airlines, Ellie Case, a contar na internet o que lhe aconteceu. A maioria dos telemóveis, diz ela, como o meu iPhone 15 Pro, são demasiado grandes para se enfiarem pelo buraco da sanita de uma casa de banho de avião. O autocolismo, diz ela, tinha sido puxado, o som horrendo de sucção estava a fazer-se ouvir, mas o meu telemóvel estava impecável na sanita, não se movendo 1 milímetro. Portanto, o que ela está a dizer é que nas casas de banho de aviões estejam à vontade para, até deliberadamente se quiserem, podem pousar o vosso telemóvel dentro da sanita. Porque ele nunca será chupado a 1000 à hora. Vai ficar ali firme. O mesmo não está garantido com algumas sanitas caseiras. Tenho aqui boas histórias sobre isso. Becky Beckman, para já este nome é incrível. Becky Beckman, uma senhora de Maryland, nos Estados Unidos, teve há dias uma surpresa interessante. Ela reencontrou um iPhone que ela perdera há 14 anos, em 2012. Ela não fazia ideia onde o telemóvel estava e foi o marido a descobri-lo durante um desentupimento da sanita. Estava no cano. O telemóvel estava nos canos. Ficou ali pacientemente à espera de ser descoberto. 14 anos, tão perto e ao mesmo tempo tão longe, enquanto a senhora acreditava que lhe tinha sido roubado ou perdido. Parece que não funcionava. Surpreendente. Agora, sério, pensava que ligavam e estava ali impecável. Imagina a vida daquele iPhone durante 14 anos. Ali metido. Se fosse um Nokia dos antigos. E funcionava, claro. Não, saía a nadar. Mas eu estava a ver esta história. Desistia de tudo. Com bracinhos, sem um bracinho. Desistia de tudo. O Nokia voltava, nem imaginas o que é que me aconteceu. Mas eu só imagino a vida deste iPhone durante 14 anos, o sítio onde ele estava. E as coisas pelas quais passou. Ele viu muita. E as coisas que passaram por ele. Eu só me lembrava todas as vezes que eu olhei para o meu telemóvel e para certas coisas que leio em várias redes sociais e que me levam a exclamar: isto é só trampa, só trampa! E nesse caso foi literal. Mas ainda assim, ironicamente, mais benigno do que várias trampa que leio na internet. Porque ali era só xixi e cocó. Sim, era natural pelo menos. Mas há mais um caso relacionado com este tema. Em Seattle, Washington, e ao contrário do que acontecera com a senhora do caso anterior, uma senhora percebeu que o seu telemóvel tinha efetivamente caído pela sanita abaixo e mergulhou de cabeça atrás dele.
Oi? Eu não sei como é que ela fez isto, nem sei que diacho de sanita era aquela. Ganda sei que pia. a senhora ficou presa na sanita. Oi? Ok? E ainda por cima, não era a sanita de casa, onde é muito mais confortável uma pessoa ficar presa, porque pronto, está no aconchego do lar. Não. Esta senhora ficou presa na sua busca pelo telemóvel numa sanita da Floresta Olímpica de Seattle, um enorme parque natural. Esta mulher ficou presa na sanita onde mergulhou de cabeça durante um sólido quarto de hora até conseguir agarrar o telemóvel, que ainda funcionava, e ligar para o número das urgências de lá, que é o 911. E depois do salvamento, que digamos é uma operação de salvamento bastante indigna de ser contada, não é? Não se compara com a pessoa ser salva porque estava no mar rodeada por tubarões. Isto é uma boa história. Agora, uma pessoa contar isto. Depois do salvamento, a senhora parece que foi regada a alta pressão. Pois. E foi aconselhada a ir ao médico. Mas não há banho. Para ver se não tinha entrado ali alguma bactéria marota. Não há banho que apague esse evento. Não há. Mas no fim de tudo, as únicas declarações da senhora foram: ó senhores, eu quero é ir para casa. Compreendo. De preferência chorar. Era o que eu faria. Era o que eu faria se bombeiros tivessem de me arrancar de uma sanita pública. Quer dizer, agora que penso nisso, se bombeiros tivessem de me arrancar de uma sanita pública, o mais provável era eu pensar: boa história para contar amanhã de manhã na rádio. Exato. Sempre a trabalhar. Vou trabalhar para isso, vou ver se consigo ficar preso. Voltando à assistente de bordo que começou todo este tema, Ellie Case, ela depois explica como lavar um telemóvel que cai numa sanita de forma eficaz. Basicamente, ela diz que tem que se usar tudo: água, sabão, desinfetantes. Mas ela tem razão numa coisa: a relação de um ser humano com um telemóvel que cai numa sanita, sobretudo se for uma sanita pública, acaba por nunca mais ser a mesma. Tanto assim que ela diz: apesar da maneira como o limpei, hoje estou cheia de vontade de comprar um novo. Claro, por muito que se limpe, sabemos lá no fundo que ele nunca estará 100% limpo, não é? Alguma coisa deve ter ficado lá dentro. Há algo que aproximaremos da nossa cara para atender uma chamada. Por isso, se calhar, é um ponto sem retorno. Mas eu não percebo como é que ela. Como é que a outra senhora mergulha de cabeça? Eu não sei, possivelmente. Eu estou a pensar nisso desde quando eu li a notícia original. Não, é uma fossa. Talvez a senhora tenha ficado com o braço preso lá dentro. Pois tu disseste, enquanto dizes mergulhar de cabeça, eu vejo de braços esticados e a cabeça presa lá. As pernas de fora, sim. Mas não. Mas ela deve ter mergulhado no sentido de braço à frente, claro, e o braço lá ficou. E lá ficou. Acho que isso devia ser e acaba ficar, se o braço entrou todo, se calhar ela está com a cabeça também lá muito dentro, não é? Foi até ao ombro. Que imagem, meu Deus. O Marco, essa imagem era dispensável. Pois era. Tanta coisa para depois trocar de telemóvel, não é?